Capítulo 4 do profeta Zacarias, diz assim: Então o anjo que falava comigo voltou e me despertou, como se eu estivesse estado dormindo. O que você vê agora? Ele perguntou. Respondi: Vejo um candelabro de ouro maciço, com uma vasilha de azeite em cima. Ao redor da vasilha há 7 lâmpadas, e cada lâmpada tem 7 tubos com pavios. Vejo também 2 oliveiras, uma de cada lado da vasilha. Então perguntei ao anjo: O que é isso, meu senhor? Você não sabe? Perguntou o anjo. Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: Assim diz o Senhor a Zorobabel: Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo a grande montanha. Diante dele, ela se tornará uma planície. E quando Zorobabel colocar no lugar a última pedra do templo, o povo gritará: É pela graça, é pela graça. Depois recebi uma mensagem do Senhor. Zorobabel lançou os alicerces desse templo, e ele completará. Então vocês saberão que o Senhor dos exércitos me enviou. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. As 7 lâmpadas representam os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Então perguntei ao anjo: O que são as 2 oliveiras, uma de cada lado do candelabro? E ele é o que são os 2 ramos de oliveira que derramam azeite dourado por 2 tubos de ouro? Você sabe? Você não sabe? E ele perguntou: Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: Eles representam os 2 ungidos que ficam na presença do Senhor de toda a terra. Curva a sua cabeça e nós vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez nós recorremos a Ti como o único Deus, único Salvador. O Senhor conhece as nossas vidas, Tu conhece a nossa estrutura, Tu conhece, Deus, as nossas necessidades, as nossas ansiedades. Diante de Ti eu coloco a minha vida, porque Tu sabes que de mim não tenho nada. Todavia, Deus, eu creio em Ti, confio no Teu poder e naquilo que o Senhor pode fazer por nós nesta noite. Alcança, Senhor, nesta noite, corações necessitados da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, a Tua palavra e que nós sejamos instruídos por ela, Senhor. Coloco também a minha vida, pedindo a Ti o perdão pelos meus pecados, pelas minhas fraquezas e pelas minhas falhas. É no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos por tudo, Pai. Amém. Zacarias, profeta Zacarias, um livro cheio de simbolismos. Zacarias, ele foi contemporâneo de Ageu, ele trabalhou juntamente com Ageu. E é interessante que o Senhor dá muitas visões para Zacarias. Mas o Senhor, ele chama Zacarias para o trabalho. No versículo de número 1 do capítulo 1 de Zacarias, acho que já está, se você quiser acompanhar. Em 1 de novembro do 2º ano do reinado de Dário, o Senhor deu essa mensagem ao profeta Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido. Eu, o Senhor, fiquei extremamente irado com os seus antepassados. Portanto, diga ao povo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. Então aqui está o chamado do profeta Zacarias. E é interessante nós observarmos a vida de Zacarias, algumas informações acerca do profeta. Zacarias significa Yahvé, lembra-se, ou seja, aquele de quem Deus se lembra.
Era muito comum o nome de Zacarias entre os hebreus. Tá, uma dica aí, quem quiser pôr o nome de filho, aí pode pôr de Zacarias, porque, né? E é interessante que ele trabalhou com Ageu. Se você voltar uma página do capítulo 1, nós vamos deparar com o livro de Ageu. O contexto de Ageu com o contexto de Zacarias é o mesmo. Era uma desolação total. Acho que o pastor Cairo trouxe aqui sobre os profetas menores, né? E eu gosto muito do livro de Ageu, porque o livro de Ageu, assim como o livro de Zacarias, nos traz o contexto de como o povo estava pós-exílio. O povo estava exilado, e segundo o que nós aprendemos, o pastor Cairo ensinou para todos nós, mais ou menos 130 anos antes, né, deles serem levados cativos, bem mais, o Senhor já tinha escolhido Dário, que seria o libertador desse povo. E então conta-se em Neemias que ele liberou esse povo para eles reconstruir os templos. E eles começaram a reconstruir o templo, começaram a reconstruir os muros primeiro, né, pastor Cário? Começaram a reconstruir o muro primeiro, para depois reconstruir o templo. Só que eles tiveram muitas oposições. Muitas pessoas eram contra a construção do templo. E eles enfrentaram algumas dificuldades. No ano de número 535 antes de Cristo, eles foram liberados para construir o muro de Jerusalém, o templo de Jerusalém. E aí eles começaram a construir, e aí o que aconteceu? Eles começaram a enfrentar oposições de todos os lados. E isso trouxe um desânimo muito grande. Desânimo muito grande. Todos nós sabemos que a obra do Senhor não é feita com facilidade. A obra do Senhor é feita com dificuldade. Tudo aquilo que nós pegamos para fazer na obra do Senhor, nós temos um preço a pagar. Se você não quiser pagar preço, então não faça nada na casa de Deus. Fique tranquilo, com os braços cruzados. Mas se você quiser trabalhar na obra do Senhor, se você quiser fazer alguma coisa, você vai enfrentar oposição. Você vai enfrentar a luta. Você vai sofrer perseguição. Porque você está envolvido numa obra que muitos, principalmente o nosso inimigo, não quer que nós façamos. O nosso inimigo se contenta quando nós estamos quietos e parados. Ele ama o crente quando o crente não faz nada. O crente está sossegado, tranquilo. Ele não tem trabalho nenhum, não tem preocupação nenhuma, porque ele não faz nada. Ele está sossegado. Mas quando ele pega para fazer alguma coisa, quando ele começa a trabalhar na obra do Senhor, ele já começa a ficar preocupado, porque ele vai começar a evangelizar, ele vai começar a ganhar almas, e ele começa a disputar território com Satanás. Satanás não gosta de pessoas que trabalham na obra do Senhor. Ele não gosta. E o contexto de Ageu, o Senhor já tinha repreendido o povo, porque a preocupação do povo no tempo de Ageu, porque eu estou falando dos dois contextos, Zacarias e depois nós vamos voltar lá, e Ageu, os dois são contemporâneos, eles trabalharam na mesma época, no mesmo tempo. Então o contexto de Ageu não é diferente do contexto de Zacarias. O que o Senhor falou com Ageu é uma coisa, e o que o Senhor falou com Zacarias é outra, mas o contexto é o mesmo. O povo estava desanimado, o povo não tinha ânimo nenhum, e aquilo estava incomodando o coração de Deus, e Deus queria que eles voltassem para construir o templo, e que voltassem a adorar o Senhor e a servir ao Senhor. Mas logo no capítulo de número 1, nós vamos observar no livro de Ageu, que Deus chama a atenção deles para eles reconstruir o templo. Só que eles estavam vivendo numa tranquilidade só. A Bíblia diz, Ageu nos diz que eles estavam se preocupados em construir as suas casas, em deixar as suas casas muito belas e bonitas, enquanto o templo do Senhor estava em ruínas. Por conta disso, a vida deles, ao invés de andar, de avançar, a vida deles eles estavam andando, na verdade, era para trás. Eles achavam que estava tendo alguma coisa, mas eles não tinham nada.
Porque a Bíblia diz que eles pegavam, eles depositavam, eles ganhavam muito, mas o que eles ganhavam não fazia fartura. E o que eles ganhavam, eles punham num saco furado. Era como se estivesse colocando, depositando em um saco furado. E o Senhor fala: até quando vocês vão estar longe da minha presença? Até quando vocês vão ficar preocupados com a vida de vocês? Até quando vocês vão querer só cuidar das coisas de vocês? Até quando vocês vão ficar preocupados só com o dia, só com o dia, só com o dia, só com a vida de vocês e com o futuro de vocês? Entende? O contexto era esse. Não é muito diferente de hoje. Não é muito diferente de hoje. Hoje nós queremos ter o nosso momento com Deus na igreja, cultuando ao Senhor, mas fora disso, nós não queremos muito compromisso com as coisas de Deus. Quanto menos compromisso nós tivermos, melhor. Mas não foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para trabalhar na obra do Senhor, nós fomos chamados para dar continuidade naquilo que Cristo iniciou. Amém, irmãos? Foi para isso que nós fomos chamados. Então, Zacarias, o Senhor então chama Zacarias, e o Senhor começa a visitar ele com muitos sonhos. E Zacarias também, ele é conhecido como profeta messiânico. No capítulo de número 9, ele vai profetizar sobre a entrada triunfal de Jesus em um jumentinho, uma jumentinha. Então ele fala que o profeta Zacarias já tinha profetizado, mais de 500 anos antes, que ele seria um rei, mas ele também seria humilde, e ele entraria numa jumentinha. Fala também aqui que Jesus seria vendido por 30 moedas de prata. Ele também profetiza isso no capítulo de número 9. Mas se nós observarmos também acerca de não fazer nada, de nós não cuidarmos de nada, principalmente da obra de Deus, no capítulo de número 11 do livro de Zacarias, Deus fala muito duro com os pastores. Muito duro com os pastores. E todos nós, pastores, deveríamos ler o capítulo de número 11 de Zacarias. Porque fala sobre a opressão na ovelha, sobre querer tirar tudo da ovelha. Os irmãos estão me entendendo? E o Senhor fala que vai cortar o braço desses pastores e vai furar os olhos desses pastores. Então a gente nota que a obra de Deus ela é feita de uma maneira que primeiramente vem falar conosco, vem falar comigo, da responsabilidade que nós temos e da responsabilidade que a igreja tem de trabalhar para o Senhor assim juntamente comigo, e nós juntos, sendo uma comunidade, pregarmos o Evangelho e fazemos a obra que Cristo nos colocou na nossa mão para fazer. Então ele é muito duro no capítulo 11 acerca dos pastores. E eu gostei muito de ler isso, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande, nós sabemos disso. Então, quando ele começa o capítulo de número 4, ele fala acerca de alguma visão, né? Só que essa visão que ele dá, ele vai explicar ela no final do capítulo 4. Nós vamos observar que o que ele fala sobre o candelabro, sobre a oliveira, o próprio anjo vai explicar no final. Mas o que me chama a atenção aqui, primeiramente é assim, ele é um profeta e ele também ocupa 2 cargos. Ele é, além de profeta, ele é de uma linhagem sacerdotal. Então ele também é um sacerdote também. Então é muito claro, um sacerdote, ele sabe muito bem os utensílios que tem no templo. Sim ou não? Ele sabe, aquilo ali era o dia a dia deles. O sacerdote tinha as suas funções, e cada sacerdote tinha uma função específica, né? Tinha um sacerdote que trocava os pavis do candelabro. Ele renovava esses pavis, e tinha um outro sacerdote que completava esses candelabros com óleo que ficava aceso ali, porque segundo o Levítico, fala que esse fogo não poderia acabar, esse fogo tinha que permanecer aceso.
né? Então, um sacerdote, ele sabia muito bem das suas funções como sacerdote. E Zacarias era sacerdote e também era profeta também. Então ele faz algumas perguntas aqui e de cara o profeta não entende. Ele não entende, ele fala e o profeta não entende. E eu achei interessante isso daqui. E isso falou muito comigo, porque nem tudo eu vou entender na palavra. Nem tudo nós vamos entender na palavra. Se nós não tivermos o Espírito Santo para nos revelar, nós não vamos entender nada. Muitas pessoas leem a Bíblia e não conseguem entender nada e não compreendem nada. Primeiramente, porque talvez está fazendo errado. Antes de nós lermos, nós oramos. Senhor, revela-me a tua palavra. Traz à minha mente aquilo que o Senhor quer falar comigo. E Deus, Ele revela através do teu Espírito Santo. Uma das coisas que nós temos cobrado aqui, tanto eu creio do ministério e dos irmãos, é para que você saia da tua casa com o intuito de vir adorar ao Senhor, com o intuito de vir aqui para ouvir Deus falar com você. E quando você ora, o Senhor usa aquele que está aqui, porque é o Espírito Santo que faz a obra, não somos nós. Nós somos cheios de falha, todos que pregam aqui são todos cheios de falha. Mas o Senhor é poderoso para revelar essa palavra para você, e a palavra vai vir de encontro com a sua necessidade, e todos nós vamos sair daqui renovados na presença do Senhor, porque Deus falou comigo, porque Deus falou com você. Então, nós olhamos para essa passagem aqui, né, dessa revelação, e a gente vê a falha humana aqui. Nós somos falhos. Nós dependemos muito e carecemos muito da graça de Deus e do próprio Deus para nos ensinar. Uma das coisas que eu tenho orado a Deus: Senhor, não permita que eu tome caminho contrário, não permita que eu tome decisões contrárias, mas dirija a minha vida conforme o teu querer e a tua vontade. Que eu não venha fazer a vontade de homens, mas que eu venha fazer a tua vontade. Eu sempre oro assim, porque eu preciso da orientação de Deus. Se o Senhor não me orientar, vocês vão ficar desorientados. Então eu preciso da orientação de Deus para nós caminharmos juntos, para que você cresça na graça, para que você cresça no conhecimento da palavra de Deus. E o Senhor então, Ele pega e chama e mostra para ele a respeito dessa visão. E uma das coisas que me chamou a atenção ele diz no verso de número 6, então ele me disse: assim diz o Senhor a Zorobabel. Zorobabel era o governador. Zorobabel foi o homem escolhido por Deus para conduzir o povo, para incentivar o povo, né? E Josué, que é o sacerdote, ele também para animar o povo e trazer realmente ânimo para que o povo pudesse, dois líderes importantes na construção do templo. Só que os dois estavam desanimados, porque eles estavam olhando muitas dificuldades. Eles estavam diante de um templo derrubado, né? E eu acredito não, a Bíblia nos revela que eles olhavam para a situação do templo e eles iam lá no templo de Salomão, fazendo uma comparação entre o templo de Salomão e o templo que era para ser reerguido agora. O que ia ser reerguido agora é um templo muito simples, comparado com aquele que Salomão levantou. Então eles estavam olhando essas dificuldades. Só que se nós formos observar o primeiro templo que Salomão construiu e esse templo derrubado, nós vamos observar que Salomão, ele viveu 40 anos de paz e que ele fez aliança com as nações que estavam ao seu redor, e ele teve tudo, ele conseguiu tudo quando ele queria construir o templo. Ele conseguiu ouro, ele conseguiu prata, ele conseguiu bronze, ele conseguiu matéria-prima, ele conseguiu trabalhadores. Tudo era muito fácil para Salomão, porque o Senhor estava abençoando, o Senhor estava ajudando a Salomão a erguer o templo. Agora eles estavam numa condição humilde, uma condição simples, e eles olhavam para aquele templo derrubado e eles não tinham ânimo para levantar. Eles não tinham ânimo. Então nós aprendemos aqui que diante das impossibilidades, o Senhor se apresenta na nossa vida para dizer que o Senhor está conosco.
que o Senhor é aquele que nos fortalece, que nós não devemos olhar para as impossibilidades, nós não devemos olhar para as dificuldades, nós temos que olhar para Deus. É o Senhor que vai dar a força, é o Senhor que vai colocar aquilo que nós precisamos para realizar a obra dele. E esses dois estavam assim desanimados, porque o povo não tinha ânimo para fazer a obra do Senhor, para levantar o templo. E uma coisa, o Senhor fala com ele: olha, não é por força e nem por poder. Em outras tradições, não é por força e nem por violência. O que eu aprendo aqui? Muitas vezes a gente quer forçar a igreja a fazer determinada coisa, como que não é. Se não for por Deus, ninguém faz nada. Às vezes nós queremos forçar alguém para a igreja, né, humanamente falando, mas nós não vamos conseguir. Se não é por Deus, jamais nós vamos conseguir alguma coisa. Não é por força e nem por violência, é pelo meu espírito. Se não for o Espírito do Senhor agir nessa vida, trabalhar nessa vida, incomodar o coração dessa vida, não vai ser nós, com a nossa força, que nós vamos fazer alguma coisa. Então nós aprendemos aqui, o próprio Deus fala para Zorobabel e para Josué: olha, não é por força, não é por violência que vocês vão fazer esse povo construir, mas é pelo meu poder, é pela minha ação. Eu vou entrar no meio desse povo, eu vou agir no meio desse povo, e esse povo vai construir o templo, porque eu vou trabalhar. Agora vocês precisam de trabalhar, vocês não podem olhar para as dificuldades, vocês têm que lançar os fundamentos. O Senhor chamou a atenção de Zorobabel para eles lançarem os fundamentos. Você lança o fundamento e eu vou dar a estrutura para vocês construírem. Então às vezes nós esperamos que Deus faça alguma coisa, né? Mas nós queremos sempre dar uma ajuda para Deus. Eu vou fazer isso. Deus não precisa da nossa ajuda nesse sentido. Deus não precisa. Deus precisa da sua ação, da sua adoração, da sua santidade. Deus precisa que você esteja buscando a Ele, crendo nele, confiando nele, e Ele vai fazer o resto com certeza. Os irmãos estão me entendendo? Não adianta, não é pela sua força, você não vai conquistar nada, você não vai resolver nada, é pela ação do poder de Deus. Então ele diz assim: nada será obstáculo para Zorobabel, nem mesmo uma grande montanha diante dele, ela se tornará como uma planície. Olha, ainda Zorobabel, que você tenha uma montanha na sua frente, isso daí vai se tornar uma planície. O Senhor vai derrubar essa montanha. Sabe o que eu aprendo aqui? Mais uma vez falando com vocês, diante das dificuldades, por mais grande que ela seja, o Senhor vai abater, o Senhor vai aplanar esse caminho, e nós vamos passar por ele tranquilamente. Nem o mar foi impedimento para o povo de Deus, para o Senhor realizar a obra na vida do povo dele no Egito. Nem o mar foi impedimento. O Senhor abriu o mar vermelho para o povo passar. E o que te preocupa? Quais são as suas preocupações? O Senhor fala comigo, o Senhor fala com você. Não tenha medo, confie no Senhor. Aquilo que você acha que é muito difícil, o Senhor vai tornar isso fácil na tua vida. Basta você crer, basta você confiar e não parar. A ordem para a nossa vida hoje é não parar. A ordem para a nossa vida hoje é não desanimar. A ordem para a nossa vida hoje é para olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Depois ele segue dizendo: e quando Zorobabel colocar no lugar a última pedra do templo, o povo gritará: é pela graça, é pela graça. Porque isso vai trazer alegria para o povo. O que Deus queria era que Zorobabel desse o start na obra. E Deus espera de mim e de você que você também faça isso. Que você comece hoje. Que você comece hoje. Que você possa realmente fazer um propósito com o Senhor, de ser fiel a Ele. Durante muito tempo você tem
feito promessas, mas não tem cumprido. Não, mas agora vai dar certo, agora eu vou conseguir. Aí vem o primeiro desânimo, a primeira luta, você para. Nós não podemos parar diante de obstáculos. Nós não podemos parar de maneira alguma. Nós temos que lutar, nós temos que enfrentar a luta. Paulo, na obra que o Senhor colocou na mão de Paulo, não foi fácil para ele, mas por tudo que ele passou, por tudo que ele enfrentou, o Senhor deu vitória a ele. Então o Senhor quer que nós façamos a obra hoje. Verso de número 8: depois recebi outra mensagem do Senhor. Zorobabel lançou os alicerces deste templo, e ele completará. Ou seja, ele vai começar e ele vai até o fim. Por que ele vai até o fim? Porque o Senhor é com ele. Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra há de terminar lá, há de completar lá, porque foi o Senhor que começou. Nós somos apenas instrumentos na mão de Deus. Nós começamos a obra e o Senhor vai completando, o Senhor vai aperfeiçoando. Há 11 anos atrás nós decidimos começar essa obra, eu e minha família. E eu lembro aqui, ele vai falar acerca das coisas humildes. E nós sabemos muito bem de que contexto nós vínhamos, da estrutura que nós tínhamos, né? Está aqui alguns irmãos do Brasil para Cristo, a Larissa e outros. A estrutura que nós tínhamos. Depois a gente vem para um lugar para começar um trabalho com 9 pessoas. Eu lembro que nós tínhamos as cadeiras brancas, nós colocávamos aqui e esperávamos que o Senhor enviasse alguém. E eu lembro que nós só tínhamos o violão do Saulo. Que o Saulo começou junto conosco. Nós não tínhamos som. Aí o meu sobrinho é DJ, né? Aí meu sobrinho falou assim: ô tio, eu tenho lá uma mesa, tem uma caixa, então traz para cá. Traz para cá que nós vamos começar aqui. Aí nós não tinha nem mesa para colocar, nós colocamos no chão, né, Saulo? E nós começamos aqui. Irmãos, como é bom valorizar o primeiro começo. Tem pessoas que às vezes têm uma vida muito próspera, de repente as coisas não dão certo e ele tem que ir para as coisas humildes e ele começa a murmurar. Não, valorize esses momentos humildes também, porque o Senhor, Ele exalta aqueles que se humilham. Aqueles que se humilham. Então nós começamos com muita dificuldade, e o Senhor foi nos dando graça, o Senhor foi nos abençoando, o Senhor foi colocando pessoas na nossa frente para nos ajudar. Eu já testifiquei aqui que 2 rapazes que trabalham comigo, um doou 8 cadeiras, o outro doou 10 cadeiras, e nós fomos comprando cadeiras, e assim nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor. Nós começamos com uma mesa muito simples, mas hoje a gente tem uma mesa chique lá. Porque Deus nos deu condições. Hoje eu estava sentado aqui no culto de manhã, ouvindo a Damares trazer a palavra de Deus, e ela estava falando sobre os discípulos a caminho de Emaús, e ela estava falando que eles estavam ali tristes, porque o Senhor tinha partido. Mas são poucos aqueles que valorizaram quando Cristo estava aqui. Foram poucos que valorizaram. E eu estava sentado aqui olhando para a estrutura. Eu falei: Deus, como Tu és bom. Nós não tínhamos nada e o Senhor foi nos dando. Deus é aquele que cuida da sua obra. Deus é aquele que cuida do povo. Mas eu precisava de começar. Eu precisava de dar um start. Muitas pessoas não estavam dando crédito àquilo que eu estava fazendo. Algumas pessoas talvez me chamaram de louco por eu estar iniciando num prédio como esse. Chegaram a me dizer: você está doido de alugar um prédio como esse? Tem que começar num cômodozinho pequeno, você tem que começar na garagem da sua casa. Eu ouvi isso, irmãos, e ouvi de pastor. Você tem que começar assim, você não pode fazer assim, alugar um prédio e já começar. Mas eu tinha certeza que Deus estava nesse negócio. Era muito forte o Senhor incomodando o meu coração para eu trabalhar, para eu fazer. E Deus foi nos abençoando. Aí o Senhor trouxe a minha família. Que privilégio ter a minha família cultuando juntamente comigo.
Mas tudo tem um começo. Tudo tem um começo e nós precisamos de começar. Nós não podemos, daqui a um pouco, o ano termina e o que nós fizemos? Nada. Nós não fizemos nada porque está passando muito rápido. Muito rápido. Nós temos que trabalhar para o Senhor. A ordem hoje é para nós trabalharmos. A ordem hoje é para nós não olharmos para as dificuldades, para os obstáculos. Não olhar de forma alguma. Então, no versículo de número 9, na parte A, fala que o Senhor vai completar, que Ele vai completar, que Zorobabel ele vai até o fim. E ele diz na parte B do versículo: então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Vocês vão saber que foi Deus que enviou, foi Deus que levantou. E quando eu vejo falar aqui na palavra sobre Josué e também Zorobabel, fala da escolha. Da escolha, quando o Senhor escolhe alguém, quando o Senhor escolhe alguém para a obra dele, pode levantar o inferno inteiro, mas não vai detê-lo. Ele vai até o fim, porque o Senhor escolheu ele. Nada vai te impedir. E nós temos que crer e nós temos que confiar. No verso 10 fala: não despreze começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Ao ver o prumo na mão de Zorobabel, o Senhor estava alegre de ver o prumo na mão de Zorobabel. A construção ia começar. O desejo de Deus era que aquele povo pudesse se levantar animados, motivados e pudessem trabalhar na obra. Porque o Senhor queria receber daquele povo a adoração. Já tinha se passado os 70 anos de cativeiro. Muitos gostaram do cativeiro, muitos ficaram no cativeiro, muitos criaram suas famílias na Babilônia, muitos casaram com babilônicos, muitos ficaram lá. Mas nós estamos falando de um povo que queria, de um povo que desejava fazer a obra do Senhor, de um povo que no seu coração ardia de vontade fazer a obra do Senhor. Eu não sei o seu coração, eu não sei como que é a sua vida no dia a dia, mas o meu coração arde de vontade de fazer a obra, de poder trabalhar na obra, e eu sinto motivado todos os dias em fazer a obra, em lutar por ela. Porque eu não sei até quanto tempo eu vou estar aqui. Mas eu quero fazer. E eu não faço isso para mostrar para ninguém. Deus conhece o meu coração. Eu não faço isso para mostrar para o A e nem para o B. Eu faço isso porque Ele tem sido bom na minha vida, porque Ele tem me abençoado, porque Ele tem nos honrado, porque Ele tem me dado uma família abençoada. Porque Ele tem me dado muitas coisas que eu não tenho palavras para agradecer o que Ele tem feito por mim. Então isso me motiva cada vez mais a fazer a obra. Me motiva cada vez mais a fazer a obra. Não vamos desprezar as coisas humildes. Se você tem, eu não sei, alguma coisa que às vezes você considera muito simples, agradeça ao Senhor, louve e exalte o nome do Senhor. Talvez você estava num patamar há um tempo atrás, hoje você está num patamar mais baixo, mas agradeça a Deus por estar aqui. Ele está com você, Ele vai te exaltar, Ele vai fazer com que você seja realmente uma pessoa abençoada. Nós temos que crer e confiar no Senhor. Nós temos que confiar no Senhor. Depois ele continua dizendo: as 7 lâmpadas representam os olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. O que eu aprendo aqui? Os olhos do Senhor estão por toda parte. Ele contempla a minha vida, Ele contempla a sua vida. Ele sabe da sua motivação, Ele conhece a sua vida, Ele sabe de como você vem na igreja, se você vem simplesmente para cumprir um protocolo, ou você vem realmente para adorar o Senhor, para glorificar o Senhor e para exaltar o nome do Senhor, e acima de tudo, ouvir e aprender da sua palavra. Ele sabe.
Ele sabe, Ele conhece a minha vida, Ele conhece a sua vida. Verso de número 11, ele diz: então perguntei ao anjo, que são as duas oliveiras, uma de cada lado do candelabro? Que são os dois ramos de oliveira que derramam azeite dourado por 2 tubos de ouro? E ele diz: então você não sabe? Ele perguntou: não, Senhor. E respondi, e ele me disse: eles representam os 2 ungidos. Quero parar aqui. O Senhor levanta 2 homens. O Senhor levanta Zorobabel e levanta Josué. E ele fala aqui que a unção de Deus não vai faltar na sua igreja. Não vai faltar o Espírito Santo na igreja do Senhor. Nós temos que crer, nós temos que desejar. Não vai faltar unção na vida daqueles que estão levando a obra de Deus a sério. Não vai faltar. Não vai faltar. Nós temos que tomar posse dessa palavra. Nós temos que confiar, não vai faltar. Esses são os ungidos que ficam na presença do Senhor. São eles que assumiram essa responsabilidade. E nós temos que crer e confiar. Outra coisa que me chama a atenção é acerca do simbolismo do templo. Além deles estarem tristes pelo templo estarem derrubado e deles não puder reconstruir o templo conforme eles queriam, muita coisa foi saqueada do templo. E aquilo também trouxe muita tristeza para o povo. E o Senhor então fala: olha, podem ter levado os símbolos do templo, pode ter levado o candelabro do templo, pode ter levado a mesa da proposição, pode ter levado tudo, mas a minha presença eles não levaram. A minha presença continua no meio do povo. Amém, irmãos? A presença do Senhor está no nosso meio. Eu não sei de que maneira você entrou aqui, eu não sei com que propósito você entrou aqui, mas antes de você chegar aqui, a presença do Senhor já estava aqui nesse lugar. Depende muito da maneira que você entra, depende muito da maneira que você adora, depende muito da maneira que você cultua a Deus. Depende muito. Livro de Êxodo, capítulo 33, verso 15, não precisa colocar não. O Senhor já estava cansado com aquele povo rebelde. E aí então o Senhor disse: olha, Moisés, você vai seguir. E eu vou enviar o meu anjo junto com vocês. Sabe o que Moisés falou? Vocês já ouviram falar isso aqui outras vezes? Não me faça sair daqui se o Senhor não for comigo. Em poucas palavras, ele olhou para Deus e falou assim: eu não quero a presença de anjo, eu quero a sua presença. Sabe o que eu aprendo com esse versículo? Tem gente que contenta com qualquer coisa, tem gente que contenta com qualquer pulinho, tem gente que contenta com qualquer palavra que motiva ele, mas a presença do Senhor, ela é mais importante. O Senhor está comigo, o Senhor está com você todos os dias, isso é o mais importante. Tem gente que contenta com pouca coisa, nós contentamos com a presença do Senhor, nós contentamos com Deus. Não adianta nós cantarmos bonito se não tiver Deus. Não adianta nós pregarmos bonito se não tiver Deus. Tem que ter Deus em tudo. E eu volto a falar, bonitas palavras são, na verdade, grandes palestras. Nós precisamos da unção de Deus, nós precisamos do poder de Deus. A palavra indo de encontro com o pecador, mostrando quem que ele é, colocando ele no lugar dele, e ele adorar o Senhor, porque a palavra foi de encontro com ele. Eu fico triste quando eu vejo lugares grandes, cheios de gente. Eu não estou com inveja, o Senhor conhece o meu coração, mas a gente vê meras apresentações, vozes bonitas,
grandes músicos. Nós precisamos da unção de Deus. A unção de Deus, ela faz a diferença. Aonde você estiver, a unção de Deus, ela faz a diferença. Se você estiver evangelizando no teu trabalho, se você buscar a unção do Senhor, você vai fazer a diferença no ambiente do seu trabalho. É lá, aonde você estiver, temos que ter a unção do Senhor. Nos coloquemos de pé. Palavra de ordem para nós nessa noite, irmãos, é não desanimarmos em momento algum. Eu não sei como a sua vida está, eu não sei. Às vezes você entra na igreja e sorri para todo mundo, mas só Deus sabe como que você está por dentro. Às vezes você aparentemente está muito bem, mas só Deus sabe das lutas espirituais que você luta todos os dias na tua vida. Às vezes você se apresenta e aparentemente você está muito bem em todas as áreas da sua vida, mas o Senhor conhece cada área da sua vida e sabe como você está. Nós escondemos de todos, menos de Deus. E nós temos que aprender a entrar por aquelas portas. Senhor, eu não quero sair da mesma maneira que eu entrei. Eu quero sair renovado. Até quando nós vamos ficar assim? Até quando nós vamos acordar na segunda-feira e parece que não aconteceu nada no culto do domingo? Até quando nós vamos acordar? Nós vamos levantar e passar uma semana difícil? Porque não aconteceu nada de bom na nossa vida, espiritualmente falando. Seja sincero para com teu Deus. Erga nesse dia. Se posicione nesse dia. O Senhor, Ele é contigo. O Senhor, Ele é com você, com a sua família. Você tem que confiar em Deus e crer naquilo que Ele pode fazer por você. Aquele que começou a boa obra, Ele há de aperfeiçoar. Ele vai te ajudar e vai te sustentar. Hoje pela manhã o pastor Alain falava sobre a suficiência de Cristo. Irmãos, como eu gostaria, como pastor, que cada um de nós pudéssemos realmente entender a suficiência de Cristo na nossa vida. Como eu gostaria, do fundo do meu coração. Quando Cristo é suficiente na tua vida, querido, pode cair o mundo em cima da sua cabeça, mas você sempre vai estar de pé. Porque você tem um Deus, porque você tem um Cristo, e nada te abala, porque Ele é suficiente na tua vida. Você não precisa de correr atrás de irmãos que ora e revela. Você não precisa, porque Ele é suficiente na tua vida. E o mais importante, Ele revela a sua palavra para você. Senhor nosso Deus e Pai, diante de Ti nós colocamos, Senhor, as nossas vidas, Pai. E o Senhor conhece a cada um de nós, Senhor. Pai,